Meus irmãos, nós lemos no Salmo que o homem que teme ao Senhor não se atemoriza de más notícias, porque o seu coração está firme. Nós cantamos que não nos abalaremos, e do Senhor diremos: Tu és meu Deus protetor. Louvado seja o Senhor, que seja verdade mesmo na nossa vida, porque essas são declarações e convicções que nos permitem fazer o que nós estamos comunicando aqui durante essas semanas todas com essa série de mensagens: esperançar. A vida não pode esperar. Talvez alguns irmãos estejam esperançando que essa série acabe, não é? Eu quero dizer para você que acaba semana que vem, se Deus permitir. Então, hoje nós vamos pegar a 9ª mensagem nessa série, que se propôs a olhar para a Escritura Sagrada no sentido de nos fazer levantar, porque é exatamente isso que significa o verbo pouco usado, esperançar. Significa perseguir, almejar, buscar. Não é ficar esperando. E nós vimos aqui durante todo esse tempo que examinamos diversos textos, a história de homens e mulheres que fizeram diferença na sua época, no seu contexto, esperançando. Ou seja, agindo. Às vezes a gente pensa que servir ao Senhor é crer, e crer é cruzar os braços e esperar. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre que a realidade é bem diferente disso. Os servos de Deus que foram agraciados com a fé, com a vida, com a esperança, por causa de tudo isso, se levantam e vão ser fiéis ao chamado do Senhor, como nós cantamos aqui. Ora, se nós somos perdoados dos nossos pecados, nós já temos tudo que precisamos, então devemos nos levantar, ficar de pé e lutar à sombra da cruz. Desde o início da história de Israel, quando Deus chamou o primeiro semita, Abrão, para inaugurar aquela nação bendita, de quem nasceria o Redentor, nós aprendemos que um servo de Deus espera, mas não espera de braços cruzados. Espera esperançando, espera crendo, espera agindo, espera fazendo o que deve fazer. E como todas as semanas em que Deus me deu a graça de compartilhar a palavra, eu começo sempre com um texto que não é o texto que a gente vai meditar, mas é um texto que nos coloca em perspectiva. O chamado de Abrão, todo mundo sabe, todo crente conhece muito bem. Gênesis 12, verso 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Eu grifei aqui as partes que eu queria destacar. Algumas semanas atrás, um pregador disse aqui, e eu acho que disse de maneira bem apropriada, que esse texto não é o chamado de Abrão, mas é o envio de Abrão. Porque Deus nunca chama ninguém para ficar sem fazer nada. Deus chama-nos para realizar a sua obra. Deus chama Abrão e o envia. E o envia para quê? Para ser uma bênção. Ora, irmãos, nós fomos chamados da mesma forma, porque como Abrão, estávamos perdidos e desgarrados como ovelhas sem pastor, servindo aos ídolos mudos, aos deuses que não são, e Deus nos chamou, nos deu vida, nos deu fé e nos enviou. E nos enviou para quê? Para sermos bênção. Então hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Ser bênção. E é claro, como nós fizemos ao longo dessa série toda, nós vamos usar o exemplo de personagens pouco conhecidos. Os personagens de quem eu vou falar hoje são mais conhecidos do que a maioria daqueles que nós examinamos, mas a vida deles
vai nos ensinar muitas lições, e talvez você não tenha parado ainda para pensar nas lições que eles nos ensinam, porque em toda a Bíblia, ou em todo o Novo Testamento, onde eles aparecem, eles só são citados em 6 ocasiões. Mas a vida dessas pessoas nos desafia, principalmente porque nós vivemos tempos estranhos. Houve uma época no passado, que não é nem muito distante, alguns irmãos aqui certamente viveram essa época, havia uma disposição no coração de todo crente de ser bênção onde Deus o chamou. A maioria das igrejas presbiterianas nasceram assim, vou contar rapidinho, e os irmãos que têm a cabeça mais branca do que a minha, ou têm menos cabelo do que eu, vão poder testificar. Uma família presbiteriana mudava para um bairro onde não tinha uma igreja presbiteriana. O que eles faziam? Procuravam uma outra igreja para frequentar. Não. Eles transformavam a sua casa numa igreja. Isso que hoje a gente chama de célula, de grupo, de koinos, não é coisa nova. Os crentes tinham prazer de fazer da sua casa um lugar onde outros crentes podiam se reunir. E ali começava uma congregação. Eu tive a bênção de começar meu ministério em 1987, quando eu era seminarista, no primeiro ano. Assim, nós fizemos uma campanha evangelística numa praça, num bairro bem afastado lá de Goiânia. Não era nem Goiânia, era um outro município, mas fazia parte da Grande Goiânia. Grande Goiânia é engraçado, mas está valendo. E nós pregamos ali. E eu me lembro como se fosse hoje, porque isso marcou minha vida, né? Eu era um seminarista, sabe, daquele seminarista que faz o famoso sermão barraco de pobre? Conhece o sermão barraco de pobre? Sermão barraco de pobre, assim, quando você acha que acabou, tem mais um puxadinho, tem mais um pedacinho, né? E eu fui pregar numa praça, e eu preguei, era o Dia dos Pais de 1987, domingo de tarde. E quando terminou o sermão, alguns irmãos vieram me procurar, não porque se converteram, mas porque já eram crentes. E falaram, pastor, não era pastor, né? Falaram comigo, olha, eu sou crente, eu sou presbiteriano, eu mudei para cá não sei quanto tempo, e não tinha igreja e tal. Eu falei, então nós vamos começar uma igreja. E nós começamos ali na casa daquelas 2 famílias, uma igreja, que 10 anos depois veio a ser organizada como igreja autônoma. Era assim, mas hoje a gente vive no tempo da terceirização, não é? Então os crentes também terceirizaram o trabalho de evangelização. Então, por isso que eu disse, a gente vive tempos difíceis, tempos estranhos, em que as pessoas estão cada vez menos comprometidas e mais exigentes. E eu acho que a razão disso é quase óbvia. Como alguém já disse, quem não trabalha, dá trabalho. Então, o compromisso diminui, mas a exigência aumenta. O envolvimento diminui, mas a avaliação do que é feito aumenta. E em quase todas as igrejas, isso não é um problema aqui na Moca. Pouca gente para trabalhar e muita gente para criticar. Pouca gente para pôr a mão na massa e muita gente para reclamar da massa que foi feita. Esses tempos estranhos só podem ser revertidos pela operação do Espírito Santo, que vem ao nosso encontro, que nos faz olhar para a Escritura e nos renova, nos aviva. Nos levanta do abatimento, do espírito crítico, nos levanta da zona de conforto, nos levanta da indiferença, nos levanta dessa apatia e faz de novo a nossa vida entender que o chamado para ser bênção não é para os líderes, não é para os ordenados, não é para os iluminados. O chamado para ser bênção é para todos e para cada um. Para cada um que foi abençoado. Como foi abençoado, tem o dever de abençoar. Então hoje eu quero olhar para a vida de um casal que eu acho que você conhece, que viveu lá no 1º século da era cristã,
cuja história está registrada em vários textos, e eu vou ler, acho que quase todos aqui hoje, mas começando por Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Eu vou ler do verso 1 até o verso 3. E depois eu vou ler outras porções que falam da vida desse casal. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então, irmãos, hoje nós vamos falar de Áquila e Priscila, e do chamado para sermos bênção. Todos nós, como Abrão, fomos chamados para ser bênção. Como eu disse a princípio, nós que vivemos nessa época da terceirização, em que é melhor pagar alguém para fazer do que fazer, somos afetados também por esse espírito de época. E profissionalizamos a pregação do Evangelho. Então, aquele modelo antigo em que o crente trazia seus vizinhos para sua casa para compartilhar a sua fé, foi substituído pelo modelo em que os crentes trazem os seus amigos na igreja, quando trazem, para ouvir o pastor pregar, porque o pastor é o profissional da pregação. Mas esse é um modelo que Deus não ensinou em lugar nenhum. Esse não é um modelo autorizado pela Escritura, pelo contrário. Nós fomos capacitados com o Espírito Santo para ser testemunhas, não para ser motoristas, não para ser anfitriões que convidam as pessoas para vir na igreja. Aliás, os irmãos sabem muito bem, porque eu sou pastor dessa igreja há 15 anos, que eu tenho ensinado isso, que o seu trabalho começa quando você sai daqui. E que quando você vem aqui, esse lugar é um lugar de treinamento. É o lugar onde o técnico, que é o Senhor Jesus Cristo, cabeça da igreja, nos chama e nos coloca de volta no esquema tático, porque a nossa tendência é ir relaxando, é ir descuidando, é ir abandonando. Então a igreja é o lugar onde o Senhor reúne os crentes para ensiná-los, para admoestá-los, para corrigi-los, para animá-los, para exortá-los, para que, quando você voltar para casa, você seja testemunha. Não adianta ser testemunha aqui, né? Aqui todo mundo é crente, ou quase todo mundo. Então não adianta você mostrar que você é um crente dedicado, que canta bem, que dá o seu dízimo, que é fiel, porque aqui nós somos assim. Essas suas atitudes e distinções e diferenças vão ter um efeito lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na sua família, na sua rua, no seu prédio, onde você for. O seu chamado para ser bênção é para fora dos portões, não é para dentro dos portões. E nesses dias estranhos, a gente está sempre perguntando o que a igreja pode fazer por mim. E não o que eu posso fazer na obra do Senhor. Nós sempre estamos perguntando o que eu ganho sendo um crente que vai na igreja, que frequenta, que dá o seu dízimo. Quando a pergunta devia ser bem outra. A pergunta devia ser: o que eu, como um discípulo de Jesus Cristo, posso contribuir para que o chamado da igreja e o meu chamado de ser bênção se realize? Eu já usei o texto que eu vou ler aqui para os irmãos outras ocasiões, mas eu acho que é apropriado para esse momento. Eu vou ler aqui um pedacinho do discurso, é um pedacinho bem pequenininho, fica tranquilo, do discurso que John Kennedy fez no dia 20 de janeiro de 1961, quando ele tomou posse
no seu mandato de presidente dos Estados Unidos. Um discurso bonito, que você pode achar na internet, é só pôr lá, discurso de posse de John Kennedy. E aí ele fala da vocação americana, ele cita textos bíblicos, né? Embora John Kennedy não fosse protestante, alguns dizem que ele era católico, mas eu também tenho minhas dúvidas. Ele cita a Bíblia, porque é da tradição americana, né? E fala da vocação americana, de promover a paz, de promover a justiça, de defender os pobres, de defender os desfavorecidos, e tudo isso ele fala no seu discurso, e ele termina o discurso conclamando os americanos a ser as pessoas que vão cumprir esse chamado da nação americana. E aí, lá no final do discurso, ele diz assim: por isso, meus compatriotas, não perguntem o que seu país pode fazer por vocês, mas o que vocês podem fazer pelo seu país. Companheiros cidadãos do mundo, não perguntem o que a América fará por vocês, mas o que juntos podemos fazer pela liberdade do homem. Não era um sermão, mas eu acho que foi profético. Nós vivemos um tempo em que quase todo mundo está perguntando: o que estão fazendo por mim? E no Brasil mais ainda, né? Porque nós vivemos num estado que é o estado tutor. A gente está sempre querendo saber qual é o benefício que eu vou receber do Estado. Qual é a dádiva que o Estado vai me oferecer? E nós vivemos assim, nessa dependência doentia de que alguém venha e faça por nós o que é nosso dever fazer. E por isso o discurso do John Kennedy cai bem aqui como uma boa ilustração do nosso chamado para ser bênção. E eu podia parafrasear: por isso, meus irmãos, não perguntem o que essa igreja pode fazer por vocês, mas o que vocês podem fazer por essa igreja. O que você deve fazer para o bem dos homens, de todos os homens, e não só dos crentes, porque alguém já definiu, e eu já até usei essa definição aqui, que a igreja é a única sociedade que existe para abençoar quem não é membro dela. Todas as sociedades existem para si mesmas. A igreja existe para fora de si, para o outro, para quem não é da igreja. Por isso que eu disse, o seu chamado para ser bênção não é para ser bênção aqui, é para ser bênção no mundo, para ser bênção para o mundo. Mas preste atenção, porque eu tenho também tentado livrar você da ideia equivocada de que o que eu vou dizer aqui é apenas um conjunto de regras e de passos que, se você obedecer, você vai ser abençoado. Não podemos, de novo eu afirmo, cometer o erro de transformar a fé cristã apenas em um conjunto de regras do tipo: faça isso e seja feliz. Não. O que a Bíblia nos ordena, ela ordena para os que são discípulos. E aqueles que são discípulos já receberam o chamado transformador. Então você pode ser o que a Bíblia diz para você ser. Porque o Senhor já te chamou e já te transformou. Você estava morto e Ele te deu vida. Os discípulos podem ouvir esse chamado desafiador porque seguem a um mestre que enfrentou a morte para nos redimir. E não só o nosso mestre Jesus Cristo, mas aqueles primeiros que vieram depois dele também nos legaram o seu exemplo de dedicação sacrificial. E a igreja que quer ser fiel ao seu chamado e o crente que quer ser bênção precisa entender que esse chamado é desafiador, porque você foi chamado para ser bênção no mundo que não quer a bênção de Deus, que quer outras coisas, que ele acha que é bênção. Você foi chamado para ser um esperançador, alguém que crê, e porque crê, enfrenta as lutas, como nós cantamos. A gente canta umas coisas muito corajosas, né?
não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus. Quem canta isso é gente que não precisa ficar de braço cruzado, porque é gente que tem coragem. Tudo que nós lemos na Bíblia inteira diz respeito ao Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, vem ao nosso encontro, nos chama, nos transforma, nos dá uma vida nova e nos dá uma missão. É assim na Bíblia inteira. Começa lá com Adão, depois Noé. Deus foi lá, chamou Noé, transformou Noé num pregador da justiça e deu uma missão para Noé. Noé, você vai pregar e você vai fazer um barco onde você vai colocar cada casal de cada espécie de animal para preservar a vida. Deus foi lá e chamou Abraão. Abraão, você vai sair da sua terra, da sua parentela, vai para onde eu te mostrar e você vai ser uma bênção. E assim, ao longo de toda a história, Deus chamando, Deus transformando e Deus comissionando. Não é diferente conosco. Então, o que eu vou falar aqui diz respeito, primeiro, ao que Deus já fez no seu coração através de Jesus Cristo, o Evangelho, e o chamado do Evangelho para que você seja uma bênção para as outras pessoas. Então, a vida desse casal aqui, o seu Áquila e a dona Priscila, é mais um desafio para nós esperançarmos. E eu queria, antes de entrar nas aplicações, lembrar você que Áquila e Priscila surgem no cenário do Novo Testamento numa situação muito que está na moda hoje falar. Eles eram refugiados. Diz o texto de Atos 18, que quando Paulo chegou em Corinto, ele encontrou um casal recém-chegado da Itália, por causa de uma ordem do imperador Cláudio, que determinou que todos os judeus deixassem Roma. Isso aconteceu por volta do ano 49 depois de Cristo. É muito bem documentado isso. Inclusive, alguns historiadores da época, um historiador romano chamado Suetônio, diz que Cláudio expulsou os judeus de Roma por causa de uma confusão que estava acontecendo entre os judeus, por causa de um judeu chamado Crestus. Curiosamente, a maioria dos estudiosos acredita que, se esse relato está certo, foi uma má compreensão do historiador, porque provavelmente já haviam chegado os cristãos em Roma, e a pregação do evangelho causou uma celeuma entre os judeus. Por quê? Porque sempre que o evangelho chegava na cidade, chegava aonde? Pela sinagoga. E sempre que o evangelho era pregado na sinagoga, acontecia um fenômeno muito comum e repetitivo. Uns criam e os outros batiam nos que criam. Paulo apanhou várias vezes, foi preso. E isso provavelmente causou aquela celeuma em Roma. E o imperador Cláudio, que não era nenhuma flor que se cheire, expulsou todos os judeus. E os primeiros convertidos, na sua maioria esmagadora, principalmente nesse período, ano 49, 48, 50, eram judeus convertidos. Mas isso também não é relevante. O que é relevante é Áquila e Priscila, fugindo de Roma, provavelmente como todos os refugiados, sem direito de ajeitar muita coisa, contratar caminhão de mudança, embalar as coisas no papel bolha lá e tal, para levar a mudança embora. Não, foram embora e chegaram em Corinto. E em Corinto se estabeleceram. Eles eram artesãos, fazedores de tendas, e Paulo se uniu a eles. A gente não sabe se eles já eram cristãos, ou se eles não eram cristãos quando isso aconteceu. Talvez fossem, talvez não fossem, talvez tenham sido discipulados pelo apóstolo Paulo. Mas isso também não é relevante. O que é relevante, irmãos, é que esse casal é citado 6 vezes no Novo Testamento. E todas as vezes que eles são citados no Novo Testamento,
eles estão envolvidos com a missão. E presta atenção, eles não eram ministros ordenados, não se tem notícia de que Áquila fosse presbítero ou diácono ou qualquer coisa assim, mas o registro que Lucas faz deles é um registro que destaca o comprometimento deles com o chamado para ser bênção. E nós estamos aqui, irmãos, 2000 anos depois, falando deles. E eu acho isso extraordinário. E eu fico pensando assim, o que falarão de mim uma semana depois que eu morrer? Porque 2000 anos é muita pretensão, me achar que alguém vai lembrar de mim. Que legado nós deixaremos, né? Já parou para pensar nisso? Como você será lembrado? Uma vez eu estava fazendo um curso e a professora deu uma tarefa para a gente, muito curiosa. Ela disse assim, cada um agora vai escrever o texto que você gostaria que estivesse escrito na sua lápide. É uma coisa assim meio fúnebre, né? Literalmente. Mas o que ela queria era analisar a nossa capacidade de síntese. E também, que tipo de legado nós queríamos deixar? E eu acho que esse é um exercício que todos nós deveríamos pensar. Como você será lembrado pelos seus filhos? Como você será lembrado pelos seus parentes, pelos seus amigos? Que aspecto da sua vida vai ser mais destacado? Ah, ele era rico, e ele era feio. E era muito chato. Ele pregava de cumprir demais. O sermão dele durava 1 hora. Graças a Deus o Senhor levou. Vai pregar no céu agora. Qual será o legado? E quando eu leio isso, eu fico me sentindo desafiado. Então, eu quero olhar para esse casal. E eu vou fazer aqui algumas aplicações sobre a vida deles, porque eu acredito que eles entenderam o chamado, aquele chamado de Abraão, onde a gente começou, o chamado para ser bênção. Porque, irmãos, como eu já disse, esse é o nosso chamado também. Nós não fomos chamados para cantar no coral, para tocar na banda, para frequentar a igreja, para ser aluno da escola dominical. Tudo isso faz parte dos aspectos da vida cristã que nos preparam para cumprir o nosso chamado, que é ser bênção. Por exemplo, quando você começou a estudar, eu acredito que você nunca imaginou que você ia ser formado em ensino fundamental 2. Não é? E aí eu acho até engraçado, né, quando tem formatura do ensino fundamental. Gente, você quer me ver com a cara triste é quando eu tinha que ir nessas coisas inúteis. Né? Formatura do ensino fundamental, do ensino infantil, formatura do ensino médio. O que você formou? Em nada. Ninguém começa a sua carreira acadêmica achando que para por aí. Não, eu estou estudando para eu chegar lá. Né, na graduação, na pós-graduação. Então, quando você vem na igreja e canta, e ora, e faz parte do coral, e toca na banda, e participa do Ministério de Missões e tal, isso tudo faz parte do equipamento que te habilita a cumprir sua missão. Mas não é a missão. Nossa missão é ser sal da terra e luz do mundo. Nossa missão é tornar conhecida a multiforme graça de Deus. E não é aqui dentro, que aqui todo mundo já conhece. É conhecido fora. Conhecido de quem não conhece. Então, vamos lá. Você entendeu o contexto? Entendeu o texto, eu espero.
Quais são as implicações que eu vejo na vida de Áquila e Priscila? Ananias e Safira é outra coisa. Primeiro, seja bênção onde estiver. Olha, irmãos, a vida de Áquila e Priscila é tão curiosa, porque depois que eles conheceram Paulo, eles não pararam mais. Paulo deu trabalho para eles e eles abraçaram aquele trabalho. Eles eram de Roma, foram para Corinto, de Corinto foram para Éfeso, de Éfeso voltaram para Roma e de Roma voltaram para Éfeso. E a gente identifica isso apenas lendo as saudações que o apóstolo Paulo manda para Áquila e Priscila, ou de Áquila e Priscila para as igrejas. E a gente vai falar disso daqui a pouco. E o que é importante, o que eu destaco na vida deles, é esse compromisso com o chamado de ser bênção, não interessa onde, não interessa em que circunstâncias, não interessa para onde Deus os enviava. E eu acho isso tão curioso, porque o Novo Testamento não se preocupa em narrar nada sobre o que as pessoas faziam no seu dia a dia. Apenas no capítulo 18 de Atos é que nós temos esse detalhe, para justificar a razão de Paulo ter se aliado com Áquila e Priscila, enquanto não chegava as ofertas das igrejas da Macedônia, para que Paulo pudesse se dedicar só à pregação do Evangelho. Aliás, esse texto é até muito mal entendido, porque as pessoas dizem que Paulo era um missionário bivocacional. Não é verdade. Se tem alguém bivocacional aqui, é Áquila e Priscila. Paulo era um obreiro de tempo integral. Tanto é que na carta aos Coríntios, ele gasta um capítulo inteiro para justificar isso. Porque os coríntios reclamavam de Paulo ganhar sustento. Aí Paulo argumenta todo aquele texto que você sabe bem. Então Paulo não era missionário bivocacional. Sabe o que é missionário bivocacional, não sabe? É aquele missionário que trabalha na sua profissão e prega o Evangelho. Esse, todos vocês são. Alguns cumprem o chamado, outros não. Mas todos são. Porque todos foram chamados para ser bênção. A questão é se você está sendo fiel ao seu chamado ou não. Não é se você foi ou não foi. Se você foi enviado ou não foi. Isso aí não se discute. Isso aí é genérico. Isso aí é o óbvio ululante, que não precisa nem de argumentação. Isso é um axioma, né? Aquela verdade que não carece de explicação. Todo discípulo é sal e luz, portanto é um missionário bivocacionado. Você foi vocacionado para ser o profissional que você é, e sendo o profissional que você é, você testemunha de Jesus Cristo. Paulo era um missionário de tempo integral. Numa circunstância especial, ele precisou parar, ganhar o seu sustento, até chegar o seu sustento das igrejas. E aí o texto diz literalmente, aí ele abandonou o negócio de fazer tenda e foi pregar o evangelho, que era o chamado dele. Bom, o texto diz exatamente isso, no versículo 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, em Corinto, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto, chegados a Éfeso, deixou-os ali. Então, o que aconteceu? Paulo chegou em Corinto, ficou 1 ano e meio em Corinto, pregou o evangelho. Áquila e Priscila ajudaram Paulo, e eles ou se converteram, ou já eram convertidos, mas eles entenderam o chamado, e Paulo viaja de volta para Antioquia. Ele nem ia ficar em Éfeso, aqui a gente está falando da segunda viagem missionária. Ele leva Áquila e Priscila e diz, vocês vão ficar aqui. E eles ficam. E eles ouvem, e eles atendem, e eles deixam a cidade onde eles tinham se estabelecido, refugiados, e começam uma vida nova numa outra cidade, outra cultura, inclusive outro continente. Porque eles entenderam, irmãos, que não importa onde você esteja, você deve ser bênção ali. Às vezes a gente fica pensando que a bênção está do lado de lá da rua, né? Ah, se eu mudar de emprego, se eu mudar de cidade, se eu mudar de família, se eu mudar de tudo, aí sim eu vou poder servir o Senhor. Sabe, irmãos,
esse é o argumento mais mentiroso que existe. Quando um crente diz assim, se eu tivesse mais dinheiro, eu investia mais na obra. Isso não é verdade, irmãos. Porque Jesus diz, quem não é fiel no pouco, também não é fiel no muito. Quem não usa os recursos que tem, não vai usar os outros que ainda não tem, ou que vier a ter. Porque a nossa fidelidade não é medida pelo tamanho da nossa oferta, mas pelo nosso coração. E não é nem uma questão de dinheiro, é uma questão do seu tempo, do seu envolvimento, do uso dos seus talentos e dos seus dons. Áquila e Priscila foram para Éfeso, porque eles entenderam que eu não tenho que mudar de lugar, eu tenho que mudar o lugar. Às vezes a gente pensa assim, aqui não dá para ser bênção, eu vou mudar de lugar. Porque ali eu vou ser bênção. Mas, irmãos, o nosso chamado é totalmente o oposto disso. A chance de você fazer diferença é exatamente onde é mais difícil fazer diferença. Porque é onde tem mais trevas que a luz brilha mais, não é? É onde as dificuldades crescem que a graça de Deus superabunda. Então, Ananias, Áquila e Priscila, eu acho que eu vou ter que pregar sobre Ananias e Safira semana que vem. Aliás, eu preguei recentemente, acho que é por isso que eu estou com a cabeça aqui. Áquila e Priscila entenderam que o lugar mais seguro para você estar é onde Deus colocar você. Corinto, irmãos, já não era fácil. Corinto tinha o templo de Apolo, Corinto tinha os jogos istímicos, que rivalizavam com os jogos olímpicos, que os atletas competiam nus, porque o objetivo das competições era mostrar a beleza física em honra aos deuses. Por isso é que todo começo de Olimpíada, você já viu como é que começa a Olimpíada? Já viu? Lá na Grécia, no templo de Apolo, as sacerdotisas de Artemis acendem o fogo olímpico para honrar os deuses pagãos que serão louvados pela capacidade atlética de cada competidor. Então, os Jogos Olímpicos, de antigamente e de hoje, existem pelo mesmo motivo, para adorar ao homem com a sua compleição física perfeita. Lá, antigamente, era todo mundo nu, que era para mostrar, para ver, e não tinha muito problema com esse negócio de nudez, porque a safadeza era maior. Porque o evangelho ainda não tinha se esparramado. Enfim. Aí, Paulo ficou lá 1 ano e meio. Muita gente converteu, as coisas mudaram, e que coisa linda. Aí, Paulo vai para Éfeso. Gente, Éfeso era pior do que Corinto. Éfeso era a sede da adoração da deusa Artemis, Diana. E no templo de Diana, para você ter uma ideia, serviam 1000 sacerdotisas prostitutas cultuais. E adorar Artemis era ir para o templo e participar de uma orgia, regada a vinho e todo tipo de permissividade que você imaginar. A gente às vezes fica reclamando, né, de pregar o evangelho. Pregar o evangelho é difícil agora com esse negócio aí de não sei o que, de ideologia de gênero. Porque isso, porque... Gente, vocês não fazem ideia. O templo de Apolo, que também estava em Éfeso, os sacerdotes de Apolo eram adolescentes. E adorar Apolo era ir para o templo para ter relações homossexuais com aqueles adolescentes. Os famosos pederastas, que vêm de paidia, que é criança. Então, adorar Apolo era ter relações sexuais com crianças.
Isso assim, era o culto. O culto de Apolo. Aí, Áquila e Priscila são chamados por Paulo, nós vamos plantar uma igreja lá em Éfeso. Aí eles dizem, mas agora que a igreja de Corinto está começando a crescer, está tudo dando certo aqui, nós vamos... Éfeso não, Paulo, tem dó. Éfeso está perdida. Éfeso, ninguém vai converter em Éfeso. Aí eu lembro do Salmo 84. Felizes são também as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem em seu coração seguir pelos retos caminhos de Deus. Eles são capazes de transformar lugares secos em fontes, transformar tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos, em lugares cobertos de flores e frutos, como a chuva da primavera. Essa versão é linda, né? Porque na versão que você está acostumado a usar, diz assim, aqueles vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, passando pelo vale árido, transforma ele num manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Mas aqui a gente tem uma paráfrase. Aqueles que vão na direção do Senhor são aqueles que transformam os lugares tenebrosos em lugares abençoados. Aprendemos com Áquila e Priscila também a partilhar tudo que nós aprendemos. Partilhe tudo que você aprendeu. Tem um momento na vida de Áquila e Priscila que chega em Corinto, eles estão em Corinto, e chega em Corinto um pregador. Aliás, chegou em Éfeso, um pregador, já estava em Éfeso. Chegou em Éfeso um pregador famoso. Vamos ler o texto. Diz assim: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, a Priscila e Áquila, tomaram-no consigo, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Apolo tinha aprendido a mensagem de João Batista, que era a mensagem de arrependimento, mas não tinha Jesus. E Apolo era um pregador eloquente. Depois que ele se converteu aqui, pelo discipulado de Priscila e Áquila, ele se transformou num dos expoentes da Escritura, do Evangelho, da pregação, a ponto da carta de Paulo aos Coríntios, ele dizia, olha, que negócio é esse? Uns dizem que é de Apolo, outros dizem que é de Pedro, outros dizem que é de Paulo, outros dizem que... Ou seja, Apolo ganhou uma notoriedade por causa da sua eloquência, mas nesse momento ele era apenas um pregador bem intencionado e muito mal orientado. E o que Priscila e Áquila fizeram? Levaram ele para casa. Sabe, irmãos, eu acho isso lindo. Porque talvez eles pudessem ficar intimidados, mas quem conhece a verdade não se intimida. Quem conhece o Evangelho não se intimida. E não interessa a eloquência, a habilidade, a capacidade, não interessa todo o preparo que Apolo tinha, ele não conhecia o Evangelho, ele precisava conhecer o Evangelho, porque eles viram, quem sabe nele, o potencial de alguém que amava a Deus, que queria que as pessoas ouvissem a mensagem de Deus e fossem transformados por ela, mas não conhecia o Evangelho, então ele foi evangelizado. E nós aprendemos aqui a não sermos indiferentes, a partilhar a verdade do Evangelho. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas querem falar conosco da sua fé e a gente muda de assunto. A gente não quer discutir, a gente não quer falar. Às vezes as pessoas estão ansiosas para ouvir alguma palavra que lhes dê algum alento. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo na segunda carta, no capítulo 4, no versículo 2, ele diz, prega, insta, quer seja oportuno, quer não seja oportuno. Crie as oportunidades, abra as portas, faça com que as pessoas ouçam o Evangelho. Mas, como eu disse, muitas vezes nós somos os primeiros a mudar de assunto. Mas não foi isso que nós aprendemos com Jesus, com Paulo. Lembra do encontro de Jesus com a mulher samaritana? A mulher samaritana queria mudar de assunto e Jesus trazia de volta o assunto. A mulher samaritana queria dar a volta e Jesus trazia de volta o assunto. E foi assim, tantas vezes. Paulo em Atenas. E por aí adiante.
Precisamos aprender com Áquila e Priscila a investir tempo na vida das pessoas. Sabe, irmãos, evangelizar não é dar um folheto. Evangelizar não é falar Jesus te ama. Evangelizar é chamar a pessoa para conhecer o evangelho que você conhece. O seu chamado para abençoar as pessoas é fazer discípulos, é ser testemunha. Com Áquila e Priscila, nós aprendemos a priorizar conversas edificantes. Sabe, irmãos, nós às vezes falamos sobre tudo, né? Sobre política, sobre esporte, sobre economia, sobre um monte de coisa, que pode até ser importante. Mas mesmo tendo oportunidade, poucas vezes a gente fala do Evangelho. Áquila e Priscila foram lá onde Apolo estava pregando e disse: Apolo, nós precisamos conversar com você. Vamos lá em casa tomar um café? E eles instruíram Apolo. E Apolo se converteu. E Apolo decidiu ir para o campo missionário. E Apolo se transformou numa bênção. Sabe, irmãos, quantas pessoas você alcançaria se simplesmente você investisse nelas? Com Áquila e Priscila, nós aprendemos a fazer do nosso lar uma luz. Lendo os textos que mencionam Áquila e Priscila, nós vemos que em cada lugar que eles foram, a casa deles virou uma igreja. Era um lugar de adoração. E diz assim Romanos, agora Romanos, capítulo 16. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Olha, eles já estão em Roma, lembra? Saíram de Roma, foram para Corinto, de Corinto foram para Éfeso, agora eles estão em Roma. Porque Paulo manda: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Sabe, eles não ficaram esperando. Eles fizeram do seu lar um lugar de resistência. Eu não sei exatamente o que aconteceu para Paulo dizer que eles colocaram em risco a sua própria cabeça. Talvez o simples fato de abrigar uma igreja na sua casa fosse suficiente para isso. Porque o Evangelho, então, era uma religião ilegal. Talvez ainda não tinha começado aquela grande perseguição que começou só com Nero lá no ano 64, mas enfrentava oposição, resistência, sobretudo dos judeus. Mas Priscila e Áquila fizeram do seu lar um lugar de resistência. Irmãos, eu não tenho dúvida, e lamento muito o que eu vou dizer, que a fraqueza espiritual de muitas pessoas hoje, o desvio espiritual de muitas pessoas hoje, se deve à fraqueza espiritual dentro das nossas casas. Nós estamos preocupados demais em ganhar dinheiro, nós estamos preocupados demais em educar nossos filhos, em colocá-los em boas escolas, que eles tirem boas notas. Tudo isso é bom, irmãos, mas isso não se sobrepõe. Isso nunca é e nunca será mais importante do que fazer do seu lar um lugar de fidelidade ao Senhor. E o preço que se paga por inverter isso é doloroso demais, é amargo demais. Porque eu acredito que para um pai cristão, ver um filho que não quer servir ao Senhor, deve ser duro demais. Eu peço a Deus que me livre dessa tristeza. Porque meus filhos não são santos, são pecadores como todos os outros. E nós, pais, precisamos
Ah, mas eu sou só eu que sou crente lá na minha casa e eu sou jovem. Não tem importância. Você já chamou seu pai para fazer uma oração? Sua mãe? Ah, ele não é crente, não tem importância não. Pai, vem cá, vamos. Eu li esse negócio aqui na Bíblia, eu achei legal, queria que o senhor ouvisse. Sabe, irmãos, o primeiro campo missionário da sua vida é a sua casa. Paulo disse lá que quem não cuida da sua família negou a fé e é pior do que o descrente. Não disse isso para Timóteo? Com Áquila e Priscila, nós precisamos aprender que o meu lar é um lugar de bênção para outras pessoas. Sabe, irmãos, nós abrimos nossa casa para almoço de família, para assistir jogo, para assistir filme, para comer pipoca, para beber, para comer pizza, para fazer tudo. Mas a pergunta é, nós abrimos os nossos lares para compartilhar nossa fé? Nós abrimos os nossos lares para dizer para as pessoas o que significa conhecer e seguir a Cristo? Sabe, nenhum lugar é mais efetivo para comunicar o Evangelho do que a sua casa. Uma pessoa pode não ter a coragem de pisar na igreja, mas se você convidá-la para ir lá na sua casa tomar um café, ela vai. Um vizinho, um parente, um amigo. Se for um almoço, então aí vai mesmo, porque aí você fala do Evangelho antes do almoço para ele não ter uma indigestão depois. Mas a gente está preocupado demais com outras coisas. Nós estamos envolvidos demais com outras coisas. Com Áquila e Priscila, nós aprendemos a ser desapegados pelo chamado de Deus. E eu quero ler 2 versículos aqui. Romanos 16. Saudai, que a gente já leu, Priscila e Áquila, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. E depois em 1 Coríntios, que foi escrito de Éfeso, então Áquila e Priscila estavam em Éfeso quando Paulo escreveu essa carta, ele diz, as igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Em Éfeso. Em Éfeso, a casa de Áquila e Priscila se transformou numa igreja. Uma comunidade de crentes, de fiéis. E por que isso? Porque eles se desapegaram. Tem que sair de Roma porque o imperador mandou, vamos embora. Tem que sair de Corinto porque Paulo chamou, vamos embora. Tem que voltar para Roma porque o Evangelho manda, vamos embora. Tem que voltar para Éfeso porque a obra chama, vamos embora. E eles terminam os relatos do Novo Testamento em Éfeso de novo. Porque Paulo, quando escreve a sua última carta para Timóteo, manda um abraço para Áquila e Priscila. Só que lá no texto aparece Prisca, que era o apelido, ou que era uma corruptela do nome de Priscila. Eles estão lá de novo em Éfeso. Desapegados. Não foi à toa que Jesus disse assim, não acumule para você tesouro sobre a terra, porque onde está o seu tesouro estará o seu coração. E eu acredito, irmãos, que essa palavra de Jesus não se aplica só a dinheiro. Tudo. Para muitos o tesouro é a família. É a escola, é o estudo, é o título, é a carreira, é a casa. E a gente se apega a isso, e onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração, e eu louvo a Deus porque esse casal estava desapegado. Porque quem se apega a outra coisa que não o Senhor, não pode ser fiel. E não foi eu que disse isso, felizmente foi Jesus, que disse assim, você não pode servir a 2 senhores. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Deus não é servido por corações divididos, desapegados para ser generosos.
Que generosidade maravilhosa desse casal, irmãos, receber os crentes na sua casa, fazer da sua casa um lugar de oração, um lugar de adoração, receber Paulo na sua casa, abrigar Paulo até ele começar a ganhar dinheiro lá no começo da carreira, lá no ano 49, no ano 50. Generosidade no uso do tempo, no uso do serviço, no uso das habilidades. Sabe, irmãos, nós vivemos numa época que a ganância nos transformou em pessoas avarentas. Avarentas para investir na obra de Deus. Eu não estou falando de dinheiro só, estou falando de dinheiro também. Mas estou falando de tempo. Sabe, uma das coisas mais difíceis de fazer nessa igreja é um culto especial. Todo ano a gente faz a conferência missionária e no dia da sexta-feira a gente fica orando, pedindo a Deus: Senhor, tem misericórdia para a gente passar pouca vergonha com o pregador que vier, porque às vezes o pregador vem e só tem nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por quê? Porque existe uma avareza em investir o tempo, seu tempo na obra de Deus, no que Deus chamou você para fazer. Nós queremos o nosso tempo para nós. Não, esse tempo é para eu ficar em casa. Não, esse tempo é para eu assistir o capítulo novo da série. Não, esse tempo é para eu ver o jogo de futebol. Não, esse tempo é para eu descansar. Não, esse tempo é para eu passear. Nós somos avarentos no uso das nossas habilidades. Quantas habilidades nós temos nessa igreja, quanta gente capacitada, e às vezes as coisas são difíceis de acontecer, porque falta gente disposta a ser generoso, em doar a sua habilidade, o seu conhecimento, porque nós queremos para nós. Nós somos avarentos na aplicação dos recursos financeiros. Muitos de vocês que estão aqui não contribuem com a nossa igreja. Senta no banco, usa a luz, usa o banheiro, usa a água, usa o pastor, usa os presbíteros, usa os diáconos. Mas na hora de contribuir, não. Na hora de investir, não. Ah, eu não acredito no trabalho que essa igreja faz. Então vai para outra, que você acredite. Eu tenho um colega que, ele é meio doido, né? Mais doido do que eu, então você imagina. Um dia um crente chegou para ele e falou assim: pastor, eu posso frequentar uma igreja e dar o dízimo em outra? Ele falou: pode, sem problema nenhum. Da mesma maneira que você pode ir num restaurante, você vai no restaurante, o restaurante está vazio, assim, meio capenga. Aliás, você almoça no restaurante, né? Bonito e tal. Aí você olha do outro lado da rua, tem um restaurante lá, caindo nos pedaços. Aí você fala para o restaurante onde você almoçou assim: olha, eu almocei aqui, mas eu estou vendo ali que seu concorrente está meio devagar, eu vou pagar a conta lá. Pode? Não pode. E é claro, a ilustração é podre, né? Porque você não está pagando conta nenhuma aqui. Sabe, irmão, mas é uma questão de lógica, né? É uma questão básica. É uma questão de comprometimento, de desapego. Ah, esse assunto é muito difícil de falar, é muito duro. Eu sei que algumas pessoas vão sair daqui ofendidas. Ah, o pastor hoje falou de dinheiro, que eu não dou dinheiro na igreja. Meu irmão, tudo bem. Fique ofendido, mas mude de atitude. Mude de coração. Não deixe a avareza tomar conta do seu coração. Desapego para ser útil. Às vezes a gente precisa desapegar dos nossos prazeres, dos nossos lazeres, de pessoas. Pessoas que nos impedem de servir o Senhor. Desapegar de planos, de projetos. Sabe, eu fico pensando aqui, dá licença de eu imaginar, né? Aquile e Priscila estão há 1 ano e meio lá em Corinto, o negócio de tenda está indo bem,
Já abriram uma lojinha lá na Ágora, na praça. Tudo certo, né? Os clientes já comprando, tudo funcionando bem. Aí vem Paulo e fala assim, olha, é o seguinte, eu vou embora para Antioquia e eu vou passar em Éfeso. E Deus está me falando que Ele quer que vocês vão para lá. Fecha a lojinha, entrega as encomendas e vamos embora. Por que eles fazem isso? E por que eles vão? Porque eles estão desapegados. Eles querem ser úteis, eles querem ser bênção. Então, para terminar, e você ir embora para casa, eu vou terminar com algumas perguntas, 4 perguntinhas. Primeiro, como você pode ser bênção onde está? Talvez seja ligando para alguém, falando com alguém, doando, servindo, colocando suas habilidades à disposição. Não sei, você que sabe, você que conhece quais são as suas potencialidades e quais são as suas oportunidades. Mas você precisa se preocupar com essa pergunta, irmão. Deus chamou você para ser uma bênção e você não pode sair daqui. Aliás, você vai sair daqui pensando nisso ou não. Mas o que eu tenho que dizer para você é que se você sair daqui e continuar sem se preocupar em ser bênção, você está sendo infiel ao seu chamado. Segunda pergunta, como você pode partilhar o Evangelho? Talvez você pode enviar uma mensagem pelo WhatsApp, não a minha, não é a minha não, a sua. Porque eu não conheço a pessoa para quem você manda, mas você conhece. Uma ligação. Chamar um amigo para ir na sua casa. Para comer uma pizza, mas para falar da sua fé. Falar de Jesus. Como você pode fazer de seu lar uma luz? Talvez você pode começar restaurando um momento devocional com a sua família. Talvez você possa receber um grupo Koinos lá na sua casa. Talvez você possa fazer uma reunião de família para falar da sua fé. Do que ou de quem você precisa desapegar para ser um servo melhor? Pode ser do dinheiro, pode ser do lazer, pode ser do trabalho, pode ser dos amigos, pode ser do conforto, pode ser da avareza, pode ser de um monte de coisa. Mas certamente, se você não está sendo o que Deus quer que você seja, deve ter alguma coisa na sua vida da qual você precisa se desapegar. E pode não ser uma coisa necessariamente pecaminosa, né? A gente logo pensa em pecado. Pensa nos pecados também. Mas pensa naquelas coisas que não são pecado e que você acha que não tem problema nenhum. Essas são as verdadeiras armadilhas. É justo, eu mereço, eu tenho direito, eu preciso e eu faço. E a obra de Deus, amanhã. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor, de fato, nos olhe com compaixão e nos perdoe quando nós não somos bênção, embora o Senhor nos tenha abençoado. Embora o Senhor nos tenha chamado, embora o Senhor nos tenha capacitado, embora o Senhor nos tenha transformado, e nós não cumprimos o chamado do Senhor para a nossa vida. Tem misericórdia de nós, Senhor. E pelo Teu Espírito Santo, opera no nosso coração nessa noite, quando formos embora para casa, para refletirmos em tudo que ouvimos, para pensarmos na vida de Áquila e Priscila, para repensarmos muitas coisas da nossa vida, para tomarmos decisões sérias, urgentes, transformadoras, para nós não sermos infiéis. Tem misericórdia de nós, Senhor.
Em nome de Jesus. Amém. Irmãos,